O máximo que o Estado vai conseguir é executar os bens particulares do administrador. Bem, o doutor Danilo alerta também que as novas regras têm que constar no contrato. Caso as adequações não estejam claras, a empresa fica impedida de participar, por exemplo, de licitações públicas. Doutor Walter, isso é uma grande vantagem, né, essa mudança? É uma garantia. É uma garantia. Essas alterações, no modo geral, para as empresas, está se preservando o minoritário, algo que a lei das SA já preveu há algum tempo, está garantindo a possibilidade do mau administrador responder ele, praticamente pessoalmente, para depois os sócios responderem. Está permitindo também uma maior transparência na empresa, até para a relação comercial. E é o fim da falência, né? Acabou a falência, não tem mais, né? Bom, a nova lei da falência vai tratar disso com mais propriedade. Aquele negócio do administrador roubar, por exemplo, né? Acabou, ele não vai saquear a empresa e ficar totalmente impune, como já aconteceu no Brasil, né? A nova lei de falências, ela vai preservar a empresa, ela vai tentar de toda forma recuperar a empresa. Pois é. De todas as formas. Ainda vai ser aprovado, vai ser sancionado ainda. Sim, mas é um avanço, né? O Código já prevê isso, já é um grande avanço. O Código já avançou nesse aspecto e a lei de falência vai mais ainda. Tá certo. Muito obrigado ao Dr. Walter Siqueira, ele que é advogado, pela presença aqui no 12ª Hora, pela entrevista que com certeza foi bem esclarecedora. Tá bom. Muito obrigado, estamos à disposição. Obrigado, tá bom. E o prefeito Pedro Wilson passou por uma cirurgia agora de manhã. E você confere as informações e os detalhes deste assunto logo após o intervalo. TV Brasil Central, 12ª Hora, compromisso com a cidadania. A fusão não mudou. Eu entrei. Beleza. Não, foi bom, ótimo, ótimo. 20, o tema é polêmico pra caramba, 20. né? Pois é, o Davi tá comendo barriga. Eu falei. Tá. 20. Eu falei para a sua produtora que para falar Tá. dos assuntos que não estão na pauta, se desse umas 5 horas eu falava para Tá. 20, 20, Obrigado, 22 e o quadro de cinema. Obrigada, doutor Walter. 20A, 22. 22 e cinema. Oi. Eu não vou ficar em exposição porra nenhuma. Atenção. O prefeito de Goiânia, Pedro Wilson, passou por uma cirurgia hoje de manhã. Ele retirou pedras da vesícula no Instituto Neurológico de Goiânia. Eu estive lá. O prefeito Pedro Wilson se internou ontem à tarde para se submeter a uma cirurgia de retirada de pedras da vesícula. Hoje, às 8h30 da manhã, ele foi levado para o centro cirúrgico. 2 médicos operaram o prefeito, Áureo Ludovico de Paulo, que é gastroenterologista, e Túlio Marco Rodrigues da Cunha, que é proctologista. Até às 11h30 da manhã de hoje, o prefeito não havia saído do centro cirúrgico, mas as informações vindas de lá davam conta de que a cirurgia já havia terminado e que tudo correu bem. A assessoria de imprensa do prefeito de Goiânia, através da jornalista Rosângela Aguiar, informou que a cirurgia realmente acabou agora há pouco, o prefeito passa bem e ele vai ser transferido para o quarto do Instituto Neurológico agora há pouco. Daqui a pouquinho ele já estará no quarto. E morreu hoje cedo, vítima de problemas cardíacos, Romeu Granato, conhecido como Seu Romeu, um dos pioneiros da doutrina espírita aqui no estado. Ele era presidente da escola Luz e Vida, na Avenida Contorno, no centro de Goiânia, onde o corpo está sendo velado. O enterro será às 8h da noite, no cemitério Jardim das Palmeiras. É hora do cinema do final de semana. Professor Lisandro Nogueira, boa tarde. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Kleber. Nós temos aí uma infinidade de opções para quem quiser ir no cinema nessa semana, principalmente neste final de semana. Mas já começo com uma observação. Os fãs ardorosos do Senhor dos Anéis, como a Lília, como o Kleber, não é, também, e aqueles que gostam de Sexo, Amor e Traição, outros filmes que estão em cartaz, mesmo os filmes infantis. O grande destaque desse final de semana é o cineasta mexicano Alejandro Iñárritu. Esse cineasta, ele surgiu em 2000, ele é uma das grandes revelações do cinema mundial. Ele começou, ele surgiu com um filme que nós vamos ver um trecho de 2000, Amores Brutos. Esse filme, ele inovou, trazendo
o que a gente chama de uma narrativa que não é linear. São 3 histórias que se cruzam. E o tema dele, nesse filme, e no que nós vamos comentar em seguida, é a morte. Por que se morre e por que se mata? La ventanilla es una estela, ¿ven? E depois de Amores Brutos, esse cineasta mexicano, ele lança o 21 Gramas, que está em cartaz no Lumière Multiplex, na Rodoviária, no Flamboyant e no Goiânia Shopping. Esse filme já surge como um dos melhores de 2004. Isso é muito atrevimento de um crítico de cinema falar que um filme, logo no comecinho do ano, é um dos melhores. Mas vamos ver algumas cenas e nós vamos ver como esse cineasta, por que ele, e um gostinho, e por que vocês podem confiar aqui no crítico, por que ele é bom e por que todos os filmes que estão em cartaz ficam mesmo devendo em termos de narrativa, em termos de sabor, de como ver um bom filme. E é aquele tipo de filme que nos ensina. Não é o filme de começo, meio e fim, mas isso é um elogio ao espectador. O espectador deve ser respeitado, porque é um filme que a história é entrelaçada e você acompanha normalmente e chega num desfecho de forma extremamente instigante. Vamos ver um trecho de 21 Gramas. 21 Gramas não conta a história de forma linear. Os 3 personagens e suas vidas se cruzam. O passado e o presente se misturam e o espectador vai sendo levado para o desfecho. O filme é precioso quando demonstra que a vida é trágica. Temos pouco controle do que pode acontecer conosco. Uma mãe perde as 2 filhas e o marido. O outro está à beira da morte, esperando um coração para o transplante. E o último, um bandido que quer ter uma vida nova e não consegue. O cineasta consegue passar o sentimento da perda sem apelar para a emoção fácil. O sentido trágico da história dá margem para as perguntas que os personagens fazem. Quem somos? Por que sofremos tanto? Há modos de sofrer que não sejam tão devastadores? É um estilo assim meio parabólico, né? É um filme que não induz à conclusão. A conclusão é uma interpretação pessoal. Seria isso, professor? Olha, esse filme é o tipo do filme que o espectador... Ontem eu assisti com uma sala parcialmente lotada no Shopping Flamboyant e nenhuma pessoa saiu. E não é um filme fácil no primeiro momento, porque as histórias... São 3 personagens e as histórias vão se entrecruzando, elas cruzam. E, ao mesmo tempo, cada personagem o cineasta leva ao passado, volta ao presente, de novo ao passado, ao presente, e você vai montando esse quebra-cabeça no final. E ele leva para um final extremamente bonito, belíssimo, mostrando que a vida é trágica, Kleber, ela é trágica. Mas nós temos uma força interior, nós temos uma capacidade de assumir algumas belezas que nós mesmos criamos nesse sentido trágico. Então, por isso que esse cineasta, ele reverte esse conceito de começo, meio e fim, que nós chamamos de narrativa clássica no cinema. Ele vai além, ele mistura todas as histórias, 3 personagens que têm dramas pessoais extremamente complicados, mas no final ele consegue, com essa narrativa entrecortada, ele consegue ganhar o espectador se sente satisfeito, se sente emocionado, em alguns momentos perplexo, o que a vida pode fazer conosco e as armas que nós temos para enfrentar problemas trágicos que esses 3 personagens apresentam. Para aproveitar bem o filme, então, é o tipo de filme que dá para assistir mais de uma vez, sem se cansar? Lília, 21 Gramas... Não é à toa que eu falei que já é um dos melhores de 2004, porque os atores são bons, tem ali a história é bonita. Champagne, né? Champagne. E ele consegue isso que eu disse, que é nos envolver de uma forma, num filme que não é fácil, não é uma narrativa fácil, mas ele consegue nos envolver e ele consegue uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, do espectador de cinema. O espectador de cinema sempre se pergunta, qual que é o filme bom? O filme bom é aquele que depois de anos, depois de meses, você fica com ele na cabeça. 21 Gramas é isso. Você assiste, você quer ver mais uma vez, Lília, você quer ver a terceira vez,
porque há uma emoção que realmente transborda, uma emoção que gratifica e traz a reflexão. Quem somos nós? Quais são os nossos projetos? Podemos ter projetos a longo prazo, já que a vida é tão trágica, ela traz tragédias, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, e esse cineasta mexicano é a grande revelação do cinema mundial. Tá certo, obrigado então, professor Lisandro Nogueira. Um bom final de semana para o senhor, boa tarde. Bom final de semana para todos nós, muito cinema para vocês. E o ano novo começou com promoções nas lojas de Goiânia. A direção do Sindicato do Comércio Varejista em Goiás prevê bons negócios para 2004. Neste sábado, muita gente foi às compras para aproveitar as liquidações. Preços baixos e facilidades de pagamento são comuns nessa época do ano. As lojas se preparam para receber as novas coleções e as liquidações servem para limpar os estoques. Mercadorias antigas ou de exposição são vendidas com grandes descontos, atraem os consumidores e aquecem as vendas. Os preços estão ótimos, porque antes no Natal os preços estavam bem mais altos e agora está mais baixo. Estou gostando dos preços dos calçados aqui. Vai aproveitar e vai levar? Ah, vou, com certeza. Tenho pesquisado, tem uns preços bons, né? E tem outros já, mas dá pra gente fazer sim, as comprinhas. 2003 foi um ano difícil para o comércio, que fechou no vermelho. Mas os lojistas estão otimistas com 2004. A queda na taxa dos juros e no Risco Brasil sinalizam dias melhores para a economia. E a meta de crescimento para o varejo é de 3% em relação ao ano passado. Goiânia tem um chamativo muito grande em área de confecção, então para nós não está ruim não. Falar que está ruim, não é um dezembro, mas é um mês razoável, tá bom. Acreditar que temos a hora de crescer. E para isso o governo vai tomar as medidas necessárias, certamente, para que o PIB possa crescer em 2004 e junto teremos também o crescimento do faturamento do comércio. Final do 12ª hora deste sábado. Muito obrigado pela companhia, um ótimo final de semana a todos vocês. Uma boa tarde, até segunda. Boa tarde e até segunda-feira.